Beleza. Pessoal, bacana? Nós com vocês de novo, com muita alegria, né? E aqui eu já agradeço vocês aí por participar do nosso podcast, se inscrevendo, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos, né? Nos seguindo aí nas nossas redes. E é isso. Bola para frente, porque o movimento é grande. Hoje nós estamos recebendo aqui o vereador por Santana do Paraíso, Alessandro Fábio. Ele que é vereador do Avante, né, Fábio? É. Então, ele está no segundo mandato, ele é pai de 5 filhos, ele é cristão e é morador de Santana do Paraíso, do bairro Cidade Nova, tem 43 anos de idade e é, como ele mesmo diz, adotado por Santana do Paraíso, assim como 90% dos paraísenses, né? Fomos todos adotados por Santana do Paraíso. E ele está conosco aqui hoje para bater esse papo, aceitou o nosso convite, desde já agradeço, tá, vereador? Eu que agradeço. E nós vamos abordar aqui todo tipo de assuntos, né? Principalmente política, porque nós estamos hoje aqui com um político e nós não podemos perder essa oportunidade. E eu disse para ele, vereador, vai responder todas as perguntas, ele disse que vai. Bora lá. Ele não vai se furtar e não vai se omitir de manifestar em nenhuma questão que nós vamos, então, indagar. Vereador, seja bem-vindo ao nosso podcast, nós com vocês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ser presente aí aos nossos internautas e os nossos seguidores. Fique à vontade, vereador. Pessoal, bom dia, vereador Alessandro Fábio. Bom dia, né? Prazer. E agradeço. Quem dera se eu fosse, né? Ajuda aí. E participando aqui do podcast. É a primeira vez que eu participo do podcast. Que bom, velho. Espera aí, né? Atender a expectativa e ficar com vocês aí que estão nos assistindo. Bacana. Vereador, a honra é nossa, a alegria é nossa, né? Eu já começo te perguntando, fazendo a primeira pergunta, o que te levou a tornar-se um político? Porque você com 43 anos no segundo mandato, então recuando aí 5, 6 anos, você tinha 37, 38 anos quando se elegeu vereador. Então eu pergunto, o que te levou a tomar essa decisão de se tornar um político no Brasil? Na verdade, né, eu devo a política hoje, primeiramente, a Deus, né? Claro. E segundo, cara, meu pai, ele que sempre foi o político da casa, né? Meu pai foi, eu lembro quando eu era pequeno, né? Eu sou criado no Morro do Sossego, né? No Veneza. Veneza. Então, meu pai foi presidente de bairros ali por 4 mandatos, se não me engano. Então, desde pequeno a gente vem. Só que, particularmente, eu nunca gostei de política, né? Eu me inseri sim na política quando eu regressei, né? Porque eu fui para Campinas com 12 anos, né? Com sonho de servir o exército. Porque meu cunhado, né? Meu segundo pai, hoje já está na reserva, né? Como terceiro sargento lá em São Paulo. Então, meu sonho era servir o exército, eu vi ele fardado. Então, todo jovem tem essa paixão, né? Pela farda. Na época ele era cabo, né? O cabo Eliseu, né? Bacana. Então ele veio aqui, me buscou, eu fui para Campinas, né? Com 17 anos no ministério, 18 serviu o exército, saí a cabo, né? Como Bacana. eu não consegui, né? Enganjar lá, seguir a carreira, né? Que era o meu sonho. Aí eu resolvi regressar. Então não regressei, já não fui mais para Veneza. Eu vim para Santana do Paraíso, bairro Cidade Nova. E meu pai sempre teve nesse meio movimento político, né? E aos poucos eu fui acompanhando meu pai sempre foi referência, né, de pai, né, de cidadão, de político. Meu pai nunca se interessou por ser assessor, o negócio dele é sempre acompanhar a comunidade, né? Prol do povo. Exatamente. Então eu fui vendo aquela questão, meu pai quis me inserir, mas eu nunca fui fã de política, mas aos poucos eu fui entendendo e meu pai pegou e me inseriu aí na política. Então eu fui assessor, né, parlamentar por 2 mandatos, né? Na época era o vereador Teodoro. Eu fui assessor parlamentar. Aqui no Vale do Ipatinga? Não, em Santana do Paraíso, certo. Né, o Teodoro, lembro demais, claro. Então eu fui assessor dele por 2 Por mandatos. 2 mandatos. Né, 7 anos assessorando ele ali, né? Meu pai que interveio nessa relação aí, meu pai que entendia de política, eu não entendia muita coisa. Mas só para o pessoal saber quem é seu pai. Fala. Meu pai é o José Pedro, né? José Pedro, baixinho, do bigode, bem. Lá do Veneza. Homem bruto. Então acabou que eu me inseri na política aí, forçado, porque eu não queria, né? Na época eu era pedreiro, meu pai, rapaz, aqui você tem um futuro, você gosta de pegar aí, então
me inseriu na política e aqui estou eu, né? Bacana. Brigando até hoje. E se o povo te elegeu de novo, é porque o povo gostou do primeiro mandato, né? Gostou do primeiro mandato, né? Isso é bom. Ô, vereador, e você se considera um político combativo, ali, tranquilão, aquele que vai na onda de todo mundo, ou você defende as suas ideias, os seus valores? Como você se identifica como político? Cara, eu sou imperativo, né? Certo. Eu sou muito imperativo, então eu já gosto sempre de dar um passo à frente. Ver um negocinho ali que eu sei que vai trazer algum retorno, algum benefício para a população, né? Que esteja ruim, que precise melhorar, eu já estou lá metendo a cara lá. Então eu gosto de realmente fazer as coisas Então você se considera um político ativo, combatente. Isso é bacana, vereador. Vereador, nós sabemos que hoje no Brasil, a política ela está muito mal vista, graças aí aos escândalos que são recorrentes, de um modo geral, né? Corrupção, envolvimento em todo tipo de até crimes, né? Político que mata, político que rouba, enfim. E como você vê essa relação hoje do povo com a política nacional? Você como está na rua, sente o povo. Como você vê a relação do povo com o político? Você acha que a população, de modo geral, o cidadão, de modo geral, ele está esperançoso com a classe política ou não? Você acha que nível que nós estamos hoje? Assim, no seu ponto de vista, na sua percepção. Doutor, hoje na verdade é uma questão muito simples de resumir. Realmente a política hoje ela está deixando muitas coisas a desejar. Mas a gente também tem que entender que política é coisa boa, né? Eu acho que é o seguinte, sempre vai ter uma cadeira vazia. Somos nós, né, cidadãos, que vai interferir nessa situação e ver qual é o tipo de político que vai estar sentado atrás daquela mesa, se é um político bom ou se é um político ruim. A decisão de quem vai assumir aquela cadeira é nossa. Se nós colocamos uma pessoa corrupta lá, a decisão foi nossa. Se nós colocamos uma pessoa bacana lá, a decisão também é nossa. Hoje nós temos várias referências de políticos bons, né? Não vou nem falar dos ruins, não, que são a grande maioria. Ia ser uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Uma referência de político bom para você. Hoje nós temos vários políticos bons, né? Mas eu vou dar algumas referências, porque não tem como a gente atender e alcançar todos. Mas nós temos ali hoje políticos de boa referência. Nós temos o Nicolas Ferreira, né? Um menino que está chegando aí, está arrebentando. Nós temos aqui, ó, bem do nosso lado aqui, o deputado estadual, o Lincoln. Deputado Lincoln, sim. Um abraço aí para o deputado. Um abraço para parceiro nosso. O Lincoln é gente, cara. Cleitinho Azevedo. Cleitinho Azevedo, um abraço. Outro dia eu falei com o Cleitinho. Cleitinho, um abraço para você. Então nós temos hoje uma gama, cara, de referência. Nós temos o Eduardo Azevedo, né, que é deputado estadual. Sim. Nós temos lá o próprio irmão dele lá. Uma geração Óculos, né? Com certeza. Que é prefeito lá. Que é prefeito. Nós temos aqui o prefeito Bruno Morato, que está fazendo uma gestão bacana. Também um abraço aí para o prefeito Bruno Morato, para o Oliveirinha também. Exatamente. Então nós temos uma gama de pessoas boas hoje inseridas na política. Mas quem é que vai assumir aquela cadeira? A responsabilidade é nossa. Se tem pessoas ruins assumindo cadeiras lá, nós somos culpados. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Nós temos que fazer que a nossa parcela de culpa. Exatamente. Na verdade, 100% de culpa. 100%. Nós escolhemos. É nós que escolhemos, né? Deus fala, né? Cada um tem o que merece, né? O que merece. Então, de um modo geral, vereador, você acredita que a relação do cidadão com os políticos é uma relação, ainda que incontroversa, mas é uma relação boa e que busca melhorar? Hoje todo mundo fala em política, que seja bom, que seja ruim, mas hoje tudo gira em torno de política. A política tem tudo, né, vereador? Tem tudo, até a política da boa vizinhança, né? É verdade. Pessoal, bacana, ele citou algumas referências aqui, o Nicolas, né? Desse político que você falou aí, o Nicolas foi o único que eu ainda não consegui o contato. Mas se chegar aí esse vídeo aí pro Nicolas aí, fica aí o nosso pedido. Abre um canal com nós aí, né? Aqui do Nós com Vocês. Vereador, eu acompanho a política de um modo geral. Eu me considero um político, né? E sou dessa linha que você falou. A gente precisa se envolver porque a política está em tudo, né? E eu vejo, principalmente o seu mandato, na medida do possível, eu acompanho o seu mandato. Sei que é um mandato voltado para o povo, é um mandato popular, né? Eu te acompanho desde o primeiro mandato. E também acompanho os outros políticos na medida do possível. A gente tem os nossos afazeres, os nossos trabalhos, fica um pouco difícil, mas na medida do possível a gente vai acompanhar. Eu vejo que o seu mandato é um mandato popular.
Eu lembro que no seu primeiro mandato a questão do transporte público foi uma pauta que você bateu e bateu pesado. Eu lembro que eu acompanhava você pegando aquele ônibus ali lotado e botava para torar mesmo. Então eu te pergunto, de lá para cá, você acha que o transporte público no Vale do Aço, a nível de região, porque a nossa cidade é uma cidade regional, como você avalia? Melhorou, estabilizou? Pode melhorar? Qual a sua avaliação hoje, nesse momento, do transporte público em Santana do Paraíso e região? A gente nunca deve falar que piorou, né? Certo. Melhorou, mas eu acho que as empresas poderiam melhorar ainda mais. Né? Porque o que acontece? Hoje, cada usuário ele é um cliente da empresa. Né? Por que a empresa não fornece mais ônibus para essas pessoas? Por que vai em pé aquela lata de sardinha igual o senhor viu, né? Nossa, eu lembro demais. Casado, eu peguei ônibus aí da Univale, aí, se não me engano, umas 10 vezes. Enquanto eles não resolveram. Indo para o Ipabinha, eu lembro. Não, aí bambuzeiro. Então, enquanto eles não resolveram aquela questão do ônibus, né? Principalmente ali no Cidade Nova, se não me engano, Minas Caixa, Minas Residencial Caixa, Paraíso, isso, né? era um problema. Era um problema crônico, principalmente Cidade Nova, aqui ali praticamente 80, 90 pessoas em pé dentro do ônibus. Então, acho que isso aí é uma falta de respeito, né? Com os clientes. Porque se tem demanda, né? Se tem demanda, cara. Tem que pôr mais carro. Se não me engano, naquela época eles mandaram, rapaz, um ônibus com ar-condicionado. Foi, eu lembro disso também. Então, eu acho que eles na ânsia lá de resolver o problema, que eles estavam dentro do ônibus lá e causando um... Por esse vereador vai gerar um problema agora. Eles mandaram ônibus com ar-condicionado, eu até sei, por que não mandam ônibus com ar-condicionado? Mas dá mais vezes, né? Então, eu acho que o transporte público tem que melhorar e muito ainda. A base do que nós estamos falando aqui melhorou muito pouco. Porque, na verdade, eles melhoram conforme eles vão aumentando as tarifas. Né? É verdade. Então, aumenta a tarifa e vão melhorar um pouco. Mas qual que é a melhora? Eles aumentam o horário. Né? Então, vem superlotado. A gente quer que realmente traga um serviço de qualidade. Aí o Univale eu estou de olho nele, rapaz. Eu acho que vou ter que voltar. Voltar lá no Vale? Até mesmo porque eu tive uma denúncia, né, do morador do bairro Cidade Nova, que ele teve que pagar a passagem porque o motorista pediu para ele ali o comprovante de renda dele, de quanto ele ganhava para ele. Eu falei, não, isso não existe não, cara. Não existe. Pode até que a empresa, né? Tem instituído, né, internamente ali. Mas agora pegar e expor o usuário daquela forma, porque uma vez que o usuário só tem direito, né, o dever de mostrar a sua identificação. Agora, imagina, ele vai lá e mostra o comprovante de renda que realmente ele ganha abaixo de 2 salários mínimos. Então, isso aí traz até um certo transtorno. Acho que vou ter que pegar esse ônibus de novo. Vai ter que pegar o ônibus de novo. Então, fica o recado aí para o Univale. O vereador vai pegar o busão de novo aí. Cuidado, hein? Ô, vereador, aproveitando esse tema, nós conversamos com algumas pessoas quando dissemos que você estaria conosco aqui. Aí o pessoal lembrou principalmente desse ponto. Falou, ô Dinei, fala com o vereador. Eu lembro que ele fez um movimento lá na época, para Cidade Nova, Ipabinha e Minas Caixa. Fala com ele que a nossa demanda hoje também está sendo aqui no Residencial Betânia. O pessoal pediu para você dar uma atenção lá. Né? Sobre o transporte público. Segundo eles não têm acesso. Os horários não atendem o Residencial Betânia. Então, fica aí esse alerta aí. Acho que foram 2 moradores lá do Residencial Betânia. Está dado aqui o recado para o vereador. E o vereador, e vou passar o contato do vereador para vocês aí, vocês vão poder cobrar diretamente. Beleza, vereador. Vereador, outro problema sério que nós enfrentamos é que eu tiro o chapéu para você, porque essa bandeira que você levanta é uma bandeira difícil de resolver. É uma bandeira, é uma pauta cruel. Aqui eu digo que não só para o povo de Santana do Paraíba, mas para o povo de Minas Gerais. E eu te explico por quê. Em 1990, 91, eu trabalhava na Fórmula 1 Empreendimentos. Para quem não sabe o que é a Fórmula 1 Empreendimentos, era uma empresa de um locutor da Rádio Vanguarda na época. E ele tinha um programa muito popular naquela época, né? Aqui não vou falar o nome por questões de direito. E ele me contratou, eu fiz algumas reportagens com a Elisete Carvalho, que era repórter na época, e eu dirigia, assessorava também, e dava um de repórter na época ali. Um abraço para a Elisete, se ela estiver curtindo nosso podcast aí, lá de Mesquita. Né? Um beijo para você, Elisete. Então, para a Cida também, do Caravelas, do Parque Caravelas, pessoa bacana, nos ajudou muito lá no início dos anos 90.
Então, é só para você se localizar e entender que essa luta que você está tendo hoje, ela é antiga. No meu caso, há 35 anos atrás, porque eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre isso, juntamente com a Elisete Carvalho. O morador levou até a portaria da Rádio Vanguarda, porque as pessoas levavam a demanda até o programa, né? Então nós gravamos. Eu lembro que ela levou uma água lá para a Copasa, isso há 35 anos atrás. Olha para você ver a Copasa. E essa água, o vereador, estava preta, literalmente. Aí, na época, a Copasa explicou que teria que trocar o encanamento era antigo e soltava resíduo de ferro, aquela coisa toda. Mas, enfim, depois de 35 anos, eu vejo você acompanhando a sua luta contra a Copasa. Vereador, também tivemos uma batalha em Santana do Paraíso contra a Copasa. Eu fiz parte desse movimento. Nós tivemos para mais de 150 reclamações contra a Copasa na época, né? E aqui eu pergunto para você. Estou falando porque eu vi você recentemente numa briga feia com a Copasa aí, né? Você sabe, eu te pergunto, qual seria a solução para a Copasa? Como você imagina a solução? Cara, na verdade, é muito simples, cara, de resolver. A gente vê hoje que os presidentes da Copasa estão sucateando a empresa, né? Daqui a pouco vai pegar e privatizar essa empresa aí, né? A gente até tem alguma noção do que vai acontecer, mas na verdade eles estão sucateando a empresa. A empresa só está gerando lucro mais para eles. Eu protocolei recentemente um requerimento na Câmara Municipal solicitando à Copasa algumas informações. É contrato, né, dessas empresas que ela presta serviço, né, que são empresas especializadas, no caso que a COI, a Amparo, que para mim é o mesmo nível da Copasa, né, não muda nada, né? não, aquele negócio, né? Quem me estuda um pouco, fala, pô, nem sei, meu pai sempre falou comigo, e a Copasa está dessa forma. A Copasa é uma empresa associando empresas que olham serviço para a população. Então, todo mundo sabe. Só que um fator importante que eu sempre friso, e sempre eu gosto de estar falando, a Copasa tem um potencial enorme, cara, de pegar e atender com demandas, né? E serviço para a população. Por que ela não faz isso? O know-how dela é bom. Sabe? Então, a Copasa tem potencial, cara. Eu falo pensando, você quer que a Copasa saia da cidade? Eu não quero que a Copasa saia da cidade. Eu quero que ela melhore na sua prestação de serviço. É o básico, é só isso. Até mesmo porque o que acontece? Hoje nós somos todos um cliente. Você imagina o senhor, você chega onde for, vai te oferece aquele produto e na hora de embalar, te embala um outro produto. Um produto de baixa qualidade, não é aquele que estava na vitrine. É isso que a Copasa te faz. Ela te oferta um produto bacana, que é uma água limpa, transparente, de qualidade. Mas quando chega na sua torneira, e se chega na sua torneira, é um produto sujo. Então, aí nós estamos pagando por isso. Nós fizemos agora uma audiência pública a nível estadual. Eu até citei lá, né, alguns vereadores que participaram da época, né, porque nós sucedemos esses vereadores. Então, essa briga, eu estou falando uma questão antiga. Né? Então, aquela água suja que chegava lá na torneira, naquele tempo, ela está chegando até hoje. Até hoje. Então, depois de 35 anos, sabe? Então, até eu levei para a garrafa. Sim. Eu peguei uma garrafa, levou para mim. Eu fiz uma audiência pública com a Pasa, lá na Câmara Municipal, falando a respeito daquela água suja que estava chegando em família. 2 anos depois, com outra audiência pública, a nível de Estado, agora com a Assembleia Legislativa aqui em Santana do Paraíso, eu apresentei a mesma garrafa d'água. E fiz um desafio. Vocês consumiriam essa água? Porque a população do Ipabi, eles pagam por 2 produtos. Porque eles pagam água para eles, só que eles não consomem. O que eles fazem? Eles vão lá e compram água mineral para consumir. Então, ou seja, eles estão pagando 2 vezes. Quem tem condições e quem não tem. Então, a gente vê uma grande irresponsabilidade na empresa. A Copasa tem potencial para melhorar. Não melhora porque hoje eles só querem fracionar o que está dando lucro aí para os presidentes. Né? Eles sim estão rachando de ganhar dinheiro e olhando aqui para a população. Ô, vereador, eu te pergunto, seria o caso de um projeto de lei municipal, é claro, você vai discutir isso com a sua assessoria, né? Estou falando aqui, talvez, de forma subjetiva, né? Não seria o caso de entrar com uma ação de obrigação de fazer contra a Copasa? Tudo isso já tem. Tudo isso já tem. Se não me engano, nesse último mês, mais de 20 reuniões com a Copasa.
Mas eu estou fazendo essas perguntas, pessoal, porque eu já sei da resposta. Eu preciso ouvir do vereador. Eu sei que o prefeito Bruno, são 2 ou 3 ações judiciais contra a Senibra. Sim, então, lá na Câmara agora... Mas a gente tem que ouvir dos políticos, dos nossos vereadores, para vocês entenderem a situação. Tá. Então, nós, vereadores, eu acho que essa Câmara foi uma das câmaras que mais uniu contra a Copasa, porque até então, né, até no ano passado, era só 2 ou 3 vereadores que levantavam essa pauta, mas polêmico mesmo sempre fui eu, né? Sempre foi você. Eu que ia para a porta da Copasa, eu que ia lá fazer bagunça lá para resolver o problema da cidade. Então a gente vê, cara, um dos casos hoje da empresa com nós moradores da cidade, né? Então, enquanto eles estiverem dando problema, nós vamos arrumar uma dor de cabeça para eles. Nem que for expor as situações, né? Vai continuar cobrando. Abastecendo o caminhão pipa 1 hora, 2 horas da manhã, é uma vergonha, cara. O que você presta? Sabe? Diferente é uma obrigação minha, eu não tenho obrigação de levar a casa do morador, não, isso é obrigação da Mas só que a minha obrigação é ir lá e brigar com o Copasa e fazer que essa água chegue. Nem que eu tenha O vereador é o elo, né? Exatamente. Nem que eu tenha que trabalhar a noite inteira. Mas a intenção é abastecer, e que a água chegue na porta, nas torneiras. Só para você entender, ô vereador, a minha casa foi abastecida aí no bairro industrial. Meu carrinho tá me ligando, né? Aí, ó, isso é bom. Então, vereador, a minha casa em 2013, nós estamos em 2025, ou seja, quase 15 anos atrás, 12 anos atrás, caminhão pipa, porque não tinha água, olha que situação. Aí, infelizmente, a Copasa hoje ainda deixa até hoje. Mas é importante que o vereador está aí, aberto à comunidade e disposto a continuar brigando. Sim, certeza. É isso aí. Vereador, a nossa próxima pergunta é a respeito, nós falamos sobre transporte público, né? Eu vou falar agora, nós vamos falar sobre crescimento urbano. Rapaz, pauta boa. Vereador, nós sabemos que Santana do Paraíso hoje é a menina dos olhos do Vale do Aço. Sim. Né? São 200 e quase 280 quilômetros quadrados, ou seja, quase o dobro do município, da área territorial da principal cidade do Vale do Aço, que é Ipatinga. E nós sabemos que Ipatinga não pode mais comportar o crescimento, até porque não tem para onde crescer. Lateralmente, né, não tem como expandir. Para cima enfrenta muitas limitações, tem muitos bairros que não podem mais, por força de lei, não podem mais construir edificando, ou seja, construindo edifícios. Então, sobrou literalmente para Santana do Paraíso essa expansão. Isso é uma pauta que quem tem um mínimo de sensatez já sabe há 10, 20, 30 anos atrás. Nós já sabíamos disso, né? E eu, particularmente, acredito nisso há muitos anos. Quando lotearam Cidade Nova, eu fui um dos primeiros compradores a comprar um imóvel nos bairros de Cidade Nova. Muita gente falava assim, Dinei, você é maluco, isso aqui de crescer, porque isso aqui vai crescer. E a prova está lá, essa Cidade Nova já teve 4 vereadores, né, você e mais 3, na última legislatura, e agora nós estamos com 3 vereadores lá. Isso prova que Cidade Nova tem um potencial gigantesco e vai continuar crescendo, né, esses novos loteamentos. Mas nós sabemos, vereador, que com o crescimento exponencial da cidade, né, a urbanização do município traz também muitas dificuldades. Traz a demanda para a saúde, traz a demanda para a escola, já falamos do transporte público, né? Da prestação de serviço como a água e que o abastecimento é primordial, né? Então eu pergunto para você, vereador, como o vereador Alessandro Fábio vê, o Fábio Alessandro, a gente confunde muito, né? Mas o pessoal, não, tá tranquilo. Né? Então, como você, como vereador, vê esse crescimento de Santana do Paraíso e qual a sua preocupação para o futuro com esse crescimento? Se ele vier desordenado, em que pese termos aí as leis que amparam tudo isso, né? A lei de urbanização, etc. e tal, mas não deixa de ser um problema. Então, eu te pergunto, o vereador, o seu mandato está preocupado com esse crescimento talvez desordenado, que vai gerar muitas demandas, ou você acha que não, está tudo ok? Como é que é a sua posição hoje nessa questão do crescimento e rápido de Santana do Paraíso? Doutor Ednei, foi uma pergunta muito complexa, né? Sim. Porque o que acontece? A gente já esperava todo esse desenvolvimento de Santana do Paraíso.
Santana do Paraíso é a cidade que mais cresceu nesses últimos anos, né? Mais cresceu, se desenvolveu, né? Pode ver o bairro Cidade Nova, o próprio residencial, né? Próximo ali, o Cidade Verde também, mesmo que pequeno, mas ele está crescendo ali isolado. E o Cidade Nova é o que mais deu um upgrade nessa situação. E qual que é a minha preocupação hoje com todo esse desenvolvimento? Quem serão os próximos gestores? Porque hoje nós temos o Bruno, né, o prefeito Bruno lá, que está fazendo um trabalho bacana referente a isso. Ele é um bom gestor. E na íntegra, por que a cidade não cresceu antes? Ela resolveu crescer agora, justamente por causa disso. A Santana do Paraíso abriu as portas. Ela simplesmente ali abriu as comportas dela e está recebendo. Só que o que vai crescer desordenado? Se o próximo gestor, quem vai ser esse próximo gestor? Ele é realmente um gestor ou ele é um administrador igual eram os anteriores? Porque a gente pegar a gestão passada, não estou aqui criticando, né? Sim. Porque não tinha essa visão de crescimento. Eu acho que nós crescemos e evoluímos ali nesses últimos 4, né, para 4 anos e meio, né, que nós estamos chegando aí, findando no meio do ano, nós crescemos 4 anos e meio, cara, parece que foram 10 anos. Muito rápido. Foi muito rápido esse crescimento, tanto, né, populacional, né, como de trabalho. Então, a minha preocupação cara, quem serão os próximos gestores? Eles vão chegar e pegar a cidade alavancada, né, já engrenada. E qual que vai ser essa percepção de gestor? A gente vai ter um gestor igual ou melhor do que o prefeito? Ou nós vamos ter os gestores, né, que nós tivemos antes, que não tinha essa preocupação, não tinha essa visão de crescimento da nossa cidade? Essa é a minha preocupação hoje. Quem vai estar representando lá na frente? Vai ser realmente um gestor ou vai só querer administrar ali e falar, com aquele medo de realmente fazer com que a cidade cresça? Porque hoje nós sabemos. O prefeito Bruno está fazendo um trabalho extraordinário ali em Santana do Paraíso. Só que a minha preocupação maior é essa, né? Ele não tem cadeira cativa. Quem vai ser o próximo a sentar ali? Vai ter essa projeção que ele tem? Vai dar continuidade? Ou vai ficar com medo de realmente deixar essas portas abertas e deixar que Santana do Paraíso cresça e desenvolva com qualidade, sabe? Sem crescer desordenadamente. Então, essa é a minha preocupação hoje com Santana do Paraíso, justamente é essa. Sabe? Porque enquanto o prefeito Bruno estiver ali, eu sei que a cidade vai crescer, vai ter vereadores ali fiscalizando, né? Vai estar auxiliando o que pode ser melhorado, vai melhorar o transporte público, porque a população vai crescer junto com isso, então vai ter que melhorar o transporte público. Abastecimento de água, como é que vai ser? O que vai estar sendo feito, né? Para sanar esses problemas. Então, essa é a minha preocupação, cara, sabe? De quem será o próximo gestor e se ele vai ter essa responsabilidade ou vai só sentar atrás da cadeira e ter ali prefeito, sabe? Então, a minha preocupação muito hoje é essa. Com o futuro. Com o futuro. E pegando esse gancho que você falou aí, era uma pergunta para o final. Né? Eu tinha deixado aqui para o final na pauta, o pessoal deixou para o final. Mas vou perguntar agora. Visando o futuro, você hoje é vereador, segundo mandato, né, e bem votado, uma votação expressiva no contexto da cidade. Um vereador bem quis, transita bem na administração, com seus colegas, eu não vejo nenhuma dificuldade. E eu te pergunto, qual é a sua pretensão para o futuro? Pretende um dia o executivo? Acha que não? Vai depender? Qual que é a sua perspectiva? Você acha que já está bom? Vou servir aqui no legislativo? Rapaz, na verdade, quanto cristão, né, eu nunca imaginaria ser um vereador, né? Isso aí foi promessa de Deus na minha vida lá em 2010, né, que Deus já tinha aberto essas portas, eu nem sabia o que era, né, porque Deus, ele não te revela os trajetos, né, os espinhos, as pedras que você vai tomar, ele só fala que você vai chegar lá, mas não fala os tombos, os né? meandros do caminho não revela, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo que eu estou na dispensação de Jesus, cara. Né, sabe? Eu acho que quando nós estamos no centro da vontade dele... A coisa acontece. A coisa acontece e é natural. As pessoas falam, Alessandro, qual você tem pretensão política à base de Estado, vir deputado estadual, vir como vice-prefeito, vir como prefeito? Eu sempre falo, cara, eu estou na dispensação de Deus, cara, sabe? Porque eu cheguei até aqui sem saber onde eu ia chegar. Deus simplesmente falou, você vai. Então, quando Deus fala assim, Alessandro, senta, eu não vou olhar se eu tenho cadeira. Eu vou chegar e vou sentar. Não vou olhar se tem banco, se tem sofá. Eu vou sentar. Né? Então, eu estou na dispensação de Deus mesmo. Mas surgindo a oportunidade, você vai estar lá.
Se Deus falar assim, amanhã é essa, eu tô indo. Se Deus permitir falar e a assim, comunidade não, clamar, você vai estar à disposição. se Deus falasse, Alessandro, aqui Deus, você já contribuiu com o que eu estava esperando, não é isso mais para você, é outra que eu vou seguir. Então eu sempre estou na dispensação de Deus, nunca dando um passo maior que a minha perna. Se eu estou nascendo da vontade de Deus, então eu vou esperar Ele aclarear e falar, o seu caminho é esse. Se Ele falar amanhã depois, Alessandro, o seu caminho não é esse, que seja feita a vontade dEle, e pronto, é assim que eu sempre me comportei. Ano que vem nós vamos ter eleição para deputado. Sim. Presidente, governador e deputados estaduais, federais e senadores. Então eu já te pergunto, se surgiu a oportunidade de um partido convidar você para lançar-se aí a candidato a deputado estadual ou até mesmo federal, você está à disposição, vai estudar ou não? É campanha, né? Sim. Primeiro eu vou fazer um compromisso ali com Deus, ali, um propósito, né? Se é a vontade dele, né? E se for da vontade dele, eu vou, cara. Igual eu falei, se Deus mandou eu sentar, eu não olho se tem cadeira, não, cara. Eu corro lá e sento. E se for da vontade de Deus, se amanhã abrir essa porta, essa oportunidade, cara, a primeira coisa que eu faço é buscar um direcionamento de Deus. Né? Igual eu tenho os pastores, né? Que eu sempre... Pastor Alessandro ali de Cidade Nova, Gente né? boa. Que sempre está me orientando, o pastor José Rodrigues, o pastor Sim. João Batista, que são pessoas que estão sempre... Você está falando de pastores para os nossos ouvintes entenderem. Você é cristão e reúne com a igreja aí? Na verdade, meu pai é da Assembleia, né? E eu sempre fui da Batista, né? Bacana. Então, andei um pouco aí fora dos caminhos de Deus aí, mas eu nunca perdi ali, né? A minha conduta com Deus ali. Então, os princípios. Sim, eu sempre tive ali a minha confiança baseada em Deus. Então, bacana. Um abraço aí para o pastorado da Igreja Batista. Assembleia, né? Eu também sou da Igreja Batista, tá? Meu pastor Carlinho, um abraço, meu pastor Carlinho, Deus abençoe. Um abraço pro pastor Alessandro, que é o pastor que mais puxa minha orelha. Bacana, e continua puxando mesmo, pastor. Responsabilidade. Alessandro se preste, ele é benção, cara. É isso aí. Ô vereador, eu tô vendo que você não tem dificuldade de falar do prefeito Bruno Morato, não tem dificuldade de falar de assunto nenhum, né? Está aqui na nossa pauta sobre a administração Bruno Morato e Oliveirinho. Você trabalhou no primeiro mandato com ele, está trabalhando no segundo. Sim. Então, você pode falar com propriedade sobre a administração. Como você, enquanto vereador, classifica a administração Bruno Morato e Oliveirinho? Faz um balanço para nós aí, para os nossos internautas, nossos telespectadores aí entender. Rapaz, eu tenho participado, né, desde 2013, né, quando eu entrei para a política, na campanha, assumimos ali como assessor em 2014, então passei pelaquela gestão Zizinho, né, Luzia e agora prefeito Bruno. E dessas duas gestões, acompanhei a gestão do Kim, né, quando eu cheguei aqui, o Kim era o atual prefeito, então eu participei já de Kim, Zizinho, Luzia, agora Bruno, praticamente aí 6 gestões. 6 gestões. E eu não vi ainda, cara, uma gestão igual a do prefeito Bruno, né? Igual eu falei, eu acredito muito no cara que tem potencial. Não estou falando aqui, né, dos outros gestores, porque cada um o seu tempo, né, fez o que podia fazer. Mas só que eu acho que entre esse aqui, o Bruno é o que mais se destacou, porque ele realmente não teve medo de abrir. Só um minuto aqui, vereador. Questão de conhecimento do nosso público e questão de princípios, é importante dizer o seguinte. A administração Zizinho, não sei se você tem esse conhecimento, a administração Zizinho foi considerada a administração mais transparente do Brasil. Sim. Você tem essa informação, né? Está no portal, foi. Então a gente precisa dar esse crédito à administração do Zizinho, o ex-prefeito Zizinho, um abraço para ele. Quem deu esse crédito para a administração do Zizinho não foi política, não. Não foi, cara. O Ministério Público fez isso. Sim. Então é uma coisa importante para fins de registro e justiça. Foi muito transparente. Apesar que eu não sou muito fã, né, da questão do PT, né, Zizinho, lá do PT, mas foi um trabalho incrível que o Zizinho fez. Mas que transpareceu e que abriu as portas, não teve medo de realmente meter o pé na porta e falou, vamos meter o pé nessa porta aí que nós temos que crescer. Foi nessa gestão. Então a gente tem que dar o mérito ali, né? O prefeito Bruno Morato, né? O prefeito Oliveirinho, tem que melhorar? Tudo. Lógico que tem que melhorar. Sempre. A gente entende que tem muita coisa para se melhorar. São Tudo bons na gestores. vida pode melhorar. São bons gestores, mas ainda tem que melhorar ainda, sabe? Eu acho que eu sou muito transparente no que eu falo, o governo sabe que eu tenho que falar e eu vou lá e falo, se eu tiver que elogiar, eu vou lá e eu elogio. E se tiver que criticar, eu venho e eu critico, sabe? Eu nunca tive esse problema, o Bruno sabe que é o meu jeito de ser não vou mudar, né? Porque a pessoa virou o bico, então
Se tá ruim, vai lá e toma uma dipirona que a dor de cabeça passa. Então eu sempre, cara, eu fui de elogiar, né? Eu critico, né? A algumas coisas na gestão que tem que ser melhorada desse governo. Tem muita coisa a ser melhorada, sim, mas a gente também tem que ver o que está sendo feito, né? E A o trabalho, mudança ela é sim, visível, cara, né? sim, tá nítido aí, cara. Está O Bruno é nítida, uma é excelente inquestionável, pessoa. reeleita a É. administração aí com mais de Cara, 90% só disso aí eu não precisava nem de falar mais nada, já né? dispensava comentário, Dispensa, né? exatamente. Mas você não poderia me furtar de fazer essa pergunta para você, Sim, a sua não, visão da cara. administração. Sim. Certo. E para futuro, o que você acha que vai acontecer aí? É questão política, é lógico, porque com política não vou perder a oportunidade de falar de política. Claro. Para fins futuros, você acredita que o Bruno ele continua? Nós sabemos que ele não pode disputar de novo a prefeitura por enquanto. E você acredita que ele vem como deputado, como não? Qual que é a sua visão hoje? Você está mais ligado com o prefeito ali? Fala para nós aí. O Bruno, rapaz, ele é inteligente, cara. Demais. O cara é um ponto de interrogação, né? Você não sabe o que vai sair da cabeça dele. Já perguntei para ele aí, prefeito, eu tenho que assumir meus compromissos aí, né? Claro. Se o senhor vir candidato aí, é lógico que eu tenho que apoiar uma prata da casa, né? E aí, como é que vai ficar, Alessandro? Rapaz, eu não vou resolver nada disso aí agora, não tenho essa pretensão política agora. Falei, cara, então eu vou fechar com alguns candidatos aí, porque eu sempre prezo por isso, né? Quem vai estar assumindo uma cadeira aí, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, então eu já tenho que estar olhando. Não, Alessandro, eu não pretendo vir, não. Mas eu nunca sei o que o Bruno está pensando. Ele sempre tem uma cartinha na manga, rapaz. Eu tive uma conversa com o Bruno, acho que um ano atrás, meu pessoal, nós tivemos uma conversa lá no gabinete, sempre nos recebeu muito bem no gabinete, o Bruno, e eu fiz para ele essa pergunta. Ele também deixou eu nesse vácuo aí. Rapaz, ele deixou um ponto de interrogação aí. Ele é um ponto de interrogação aqui, cara, impressionante. Mas, tudo bem aí, Lucas? Pode continuar? Pessoal aqui da direção aqui. Ô, vereador, no meu ponto de vista, talvez a minha visão é limitada, eu não tenho a visão geral do jogo político, né? Para quem não sabe, nós estamos aqui no Vale do Aço, em Minas Gerais, falando para vocês aí. Eu acho que hoje, a nossa região, nós não temos representatividade a nível de Estado. Sim. E a nível a nível federal, como nós merecíamos ter. Essa é a minha opinião. Com todo respeito à deputada federal Rosângela Reis, que está aqui, é da nossa região, mas eu acho que nós poderíamos ter mais representatividade. Sim. Né? E hoje talvez eu esteja enganado, mas o que eu sinto na nossa região andando aqui, olha que eu ando, tá, pessoal? Eu ando e ando muito, não é pouco não. Eu acho que, com todo respeito às outras lideranças políticas da nossa região, eu vejo 2 únicos nomes aqui na nossa região do Vale do Aço, para disputar aí uma cadeira federal, que seria o Bruno Morato, que é o prefeito de Santana do Paraíso, com excelente aprovação, né? E também o doutor Marcos Vinícius Coronel Fabriciano. Essa é a minha visão. Eu volto a dizer, talvez eu não esteja tendo a visão geral do jogo, né? Mas eu vejo que é isso. E sabemos que os dois estão meio assim nesse ponto de interrogação. Sim. E aí, o vereador, nasce a pergunta que eu quero te fazer. O que é uma liderança política e como surge uma liderança política que se apresente, que preenche essas lacunas, que o povo olha assim e fala, é ali, eu vou e tal. Aquele cara me representa, aquela mulher me representa. Eu te pergunto, o que você acha que faz uma liderança política? Cara, isso é muito simples. Hoje eu vejo 3 lideranças políticas aqui hoje que poderia assumir. Olha, eu vejo só 2, você vê 3. Eu vejo 3, tem tanto que uma delas hoje assumiu, que é o Lincoln Drummond. Sim. Sabe, é um jovem, né? Um jovem rapaz ali que começou como vereador e ele se destacou, veio a candidato a deputado estadual na última, né? E o deputado estadual lá assumiu a cadeira, né? A prefeito, então acabou que ele subiu. Né? Então eu vejo as 3 lideranças, né? Primeiro eu vejo o Bruno Morato, um excelente nome, uma liderança que surgiu do nada, né? Que ele era delegado aqui em Santana do Paraíso, ninguém esperava. Né? Delegado. E ele simplesmente, cara, surgiu do nada e nem tanto que representou aí com praticamente 90% dos votos. Então é uma liderança que surgiu aí do nada e hoje a base do prefeito hoje ela aumentou, cara.
né? E A nível de reconhecido, região. então, que Patinga fica aí alguns moradores, prefeito, vem para cá. Vem então, para cá candidatar. a gente vê que realmente é uma liderança extraordinária. Bruno Morato, o doutor Marcos Vinícius também fez um trabalho excelente ali, cara. Você vê que o homem explodiu. Também saiu do nada ali também. Ali. Do nada apareceu o doutor Marcos Vinícius ali, candidatou, reelegeu, agora elegeu lá o Sadi, né? Sim. Então a gente vê que é uma liderança nata e o Lincoln. Então hoje eu vejo 3 nomes aí na nossa região que são 3 lideranças natas e hoje aí. Então você acha que essas lideranças surgem naturalmente? Natural, cara, é natural. Nem tanto que estão aí. Né? Foi uma questão natural. Não precisa se esforçar. Exatamente, o povo clama, né? Então o próprio povo que coloca, que dá esse destaque para eles, porque não é a pessoa, é o povo que dá esse destaque. Então, se o povo viu com bons olhos, cara, o povo pega, coloca na onda ali e fala, vai surfar aí que nós vamos ser a onda aí que vocês vão surfar nela. Vereador, eu já vi que você tem uma boa relação com o atual gestor da sua cidade, Sim. Que é o Bruno Morato, na pessoa enquanto prefeito da cidade. Então, acho que a outra pergunta seria só mesmo para ser redundante. Você considera a administração uma administração boa? Boa. No geral? Igual eu falei, acho que atende os anseios da população. Precisa de melhorar em alguns quesitos, né? Igual a gente conversamos antes, precisa de melhorar em alguns quesitos? Sim, né? Toda gestão tem ali algumas coisas que precisa melhorar, nada é 100%. Mas eu considero a gestão do Bruno não boa, mas ótima. Muito boa mesmo, cara, a gestão dele. Estou gostando da gestão. Igual eu falei, tem algumas coisas que precisa de melhorar? Tem, cara. Né? Eu estou te fazendo essa pergunta porque vai haver uns cortes. Eu acredito que os meninos vão fazer um corte e a gente vai ter a opinião da população. Sim. Né? Vai ser anexado no nosso áudio aqui, no nosso vídeo. Sim. E aí você vai ver a sua opinião, a opinião que é boa, que está atendendo, e nós vamos ouvir as pessoas na rua também. Até mesmo porque o gestor, ele é representado, né, pelos seus secretários, né, pelos funcionários, e não é o prefeito que está deixando a desejar em alguns quesitos, e sim alguns funcionários. Né? É o que eu pego e tem algumas críticas referentes a alguns funcionários. Não consegue estar em todo lugar, né, cara? Ele administra baseado no que os seus secretários, os seus gerentes... Passa para ele. Passa para ele. É o primeiro escalão. Sim. Então o problema não está na gestão, o problema está aqui em algumas... Na entrega do serviço, lá na linha, lá na ponta da linha. Então quem está embaixo aqui é que tem que estar representando o prefeito. Então algumas coisas estão acontecendo embaixo e acaba... deixando a desejar, mas no quesito de administrador, de administração, eu não tenho nada aqui falar, a não ser o que chega para ele, que ele precisa de melhorar aqui embaixo. Então, acho que aqui embaixo precisaria mudar algumas coisas, né? Que realmente deixa a desejar ali nesse quesito. Mas o prefeito, no geral, show de bola, cara. Beleza. A atual composição da Câmara, que de 2000 essa atual legislatura, quantos vereadores foram reeleitos que vieram que foram reeleitos? Sim, só 2. Só eu você, e o Neném Fuscão. Você e o Neném Fuscão. Então nós temos aí quantos vereadores novatos? Nós temos 9, né? São 9 ao todo. 9 vereadores São eleitos. 11. Somos 11 no total. Então tem 2 que foram reeleitos, tem 9. 9 que foram eleitos. Então, diante disso, eu te pergunto, qual que é o seu relacionamento com essa atual composição do Legislativo de Santana do Paraíba? Você tá satisfeito? Não está? Como está, assim, de um modo geral? Rapaz, tá aí uma indagação bacana. O que acontece? Essa nova gestão, né, de vereadores são pessoas bacanas, né? Só que eu ainda não vi ainda a identidade de cada um, sabe? Eu acho que cada vereador tem que ter a sua identidade, sabe? Eu sempre tive a minha. Se tiver que votar a favor, eu voto a favor. Se tiver que votar contra, eu vou lá, eu voto contra. Eu me baseio, né, em cima da população. O que a população veria se eu votasse contra ou se eu votasse a favor aos projetos, a requerimentos. Então, acho que ainda está faltando identidade, né? De cada um. De cada vereador, ainda não consegui. Vai vir com o tempo, né? Ela está muito recente ainda, está muito precoce, né? Eu estive conversando ontem com o vereador Thales do Roma, né? Parceiro meu lá da Cidade Nova. Lá da Cidade Nova, Thales. Um abraço pro Thales. Exato, abração aí, o Thales é parceiro. Então, eu falei, ô Thales, eu ainda estou querendo, velho, ver a identidade de cada vereador, cara. Eu ainda não consegui ver a identidade deles. Lógico que tem vereadores ali que se destacam, né? Já chegou se destacando ali, bacana. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas eu precisava saber a identidade de cada um ainda, porque eu não consegui ainda focar nisso. Porque eu já não sei se é porque é o meu segundo mandato, mas só que desde o meu primeiro mandato, desde o meu primeiro dia
como vereador, eu já tive minha opinião própria, né? Falo, meu foco é esse, então eu vou. Eu ainda estou sentindo eles reprimido ainda, né? pouco Apesar que são tímido. 5 meses ainda de gestão, É, eles estão então, tímidos ainda, né? Eu acho que eles podem meter o pé no acelerador e meter marcha aí, que eles têm potencial. Pô. aí vem a outra pergunta, o vereador. Desses 9 vereadores que foram eleitos agora, quantos são mulheres? Só uma. Presta atenção aí, pessoal. Impressionante. Só Iramilda, guerreira ali do Águas Claras, cara. Uma mulher. Uma mulher, eu acho que deveria... Essa é a outra pergunta, vereador. Deveria focar uma mais Câmara nisso. com 11 mulheres, com 11 cadeiras, só tem uma mulher. O que você acha que aconteceu nesse... Porque Cara, com uma mulher, você vai concordar comigo que a classe não tem a representatividade em que pese você, eu tenho certeza, vai votar jamais contra as mulheres. sim. Mas, ao meu ver, eu acho muito pouco. Sim, é muito pouco, mas vamos lá, vamos vem cá. Hoje, as mulheres, hoje praticamente, elas decidem ali o voto do homem, porque o homem sempre tem o apoio da mulher. Né? O homem é o cabeça da casa, mas a mulher é que está ali auxiliadora, né? Que está ali auxiliando. Então, na maioria das vezes, o que acontece? A mulher ela tem uma visão melhor do que o homem, porque o homem vai agir mais... Não, mas isso é fato. Toda mulher vê mais que o homem. O homem vai agir mais já tem uma mulher emoção. olhando ali concordando. Não é? A mulher vai agir sempre pela razão. O homem não, o homem é pela emoção. É o que ele viu, a mulher não. A mulher sente, cara. Ela é fria. A mulher sente. Ela Então, o que acontece? A mulher ela nunca vai estar apoiando uma outra mulher no qual ela não confia. Se temos hoje ali 10 homens e uma mulher, posso ter certeza que a maioria das mulheres... As que se candidataram... não passou aquela confiança para aquela mulher. Para as mulheres. Cara, a mulher ela vai agir pela razão, cara, não pela emoção. O homem não, o homem é emoção. O que ele viu ali, a mulher não. A mulher ela vai chegar e falar assim, ó, eu não estou de acordo não, acho que aquele camarada ali, ele teria um potencial melhor do que essa mulher. Então eu acho que a mulher hoje, no meio político ainda, ela tem que melhorar nesse quesito. Ela tem que conquistar o espaço dela. Porque hoje ficou aquele negócio chato, né, de que a mulher tem os seus direitos, tá, mas ela tem que buscar esse direito dela. Porque enquanto ela estiver sentada na cadeira, só postando, eu acho que eu sou isso, eu quero inserir no meio político, mas ela tem que ganhar confiança. Né, os homens foram lá e ganharam a confiança. Você acha que falta confiança? Falta, a mulher tem que ter mais confiança. Então você acha que seria as candidatas que não caíram na confiança cara, do povo? as mulheres que estão se candidatando, elas têm que ser mais atrevidas, né? Elas têm que realmente meter o pé na porta, cara. A mulher tem mais potencial do que o homem, cara. Porque a mulher ela sempre age com a cabeça. O homem não, o homem é mais visual. Ele acha que vai. É igual eu fico brigando com a Copasa. Não sei o que tem, Copasa incompetente, Copasa é um câncer da nossa cidade. A mulher não vai ver dessa forma. A mulher vai pensar 2 vezes entre falar. O homem não, já é mais explosivo. Já é mais explosivo, a mulher já é mais cabeça. Mas de um modo geral você concorda que uma mulher é pouco? Eu acho que sim, cara. Eu acho que a Câmara ela tinha que ser feita ali, pelo menos, no mínimo, de 4 a 5 cadeiras de mulheres. Sabe? Eu acho que a mulher, ela age, tem um instinto, ela é racional, né? Racional. Sabe? Eu acho que tinha que ter umas 4, 5 cadeiras ali, mas por mérito. Sabe? Por mérito. Eu defendo a meritocracia em todas as classes. Eu acho que por mérito. Eu acho que não é qualquer mulher também que deveria ser. E aqui, o vereador, é importante você estar dizendo o seguinte, olha, tem muita gente que confunde os homens, que acha que o homem é contra a mulher ou a favor. Eu vou dar um exemplo, me permite aqui os telespectadores, em que pese, não sou eu o entrevistado aqui, mas eu vou deixar a minha opinião. Eu acredito, assim, na igualdade entre os homens e as mulheres. Sim, isso é um fato, eu acredito. Mas se você me pergunta assim, Odinei, você é a favor da mulher na polícia militar? Eu sou. Demais. Você é a favor da mulher na polícia militar na área ostensiva? Eu digo que não. Isso é a minha opinião. Mas como assim? Eu sou a favor da mulher exercendo igualdade, onde ela vai realmente poder exercer igualdade. Porque imagine você, uma mulher, numa ação ostensiva, onde ela precisa entrar em uma luta corporal com um drogado, um cara violento, embriagado, um lunático. Cara, já entra perdendo. Então eu sou totalmente contra. Né, que pesa as diretrizes internas, falando exclusivamente da Polícia Militar, ela sempre mesclar ali uma mulher com 2, 3 homens, justamente prevendo essa situação, mas eu sou totalmente a favor da inclusão da mulher, literalmente. Vou dar outro exemplo para você, mas em áreas que ela não tenha que exercer o seu potencial físico. Preste bem atenção.
Hoje não tem mais, mas antigamente existiu a função do estivador, em alguns portos ainda tem, né? Mecanizou tudo, enfim. Mas imagine, você é a favor de uma mulher administrando o Porto de Santos? Claro que eu sou, pode ser a diretora do Porto de Santos. Mas você é a favor da mulher ir lá carregar o saco? Claro que não sou. De jeito nenhum. Então, eu acho que essa igualdade ela tem que vir carregada de consciência. Sim. Outro exemplo que eu vou dar para você. Essa é a minha opinião, pessoal. Você é a favor da mulher ser médica? Claro que sou, concordo. Pode exercer com tranquilidade a medicina. Perfeitamente. Mas você é a favor da mulher ser servente de pedreira, onde tem que pegar um saco de cimento de 50 quilos, carregar blocos de 20, 30 quilos? Claro que eu não sou a favor. Em que pese a legislação, ela prevê essas questões, até limita o peso, mas tem que passar para a sociedade as informações corretas. Não é? Porque tem coisas que é impossível a mulher fazer, até por causa da sua limitação física, o seu biotipo não permite. Mas aqui, se tratando exclusivamente da política, isso é a minha opinião, tá, vereador? Permite dizer. Eu acho que os partidos políticos devem dar mais representatividade para a mulher. Para a mulher, exatamente. 30% só das vagas, no mínimo, né, para disputar, para formar a chapa, eu acho pouco. Eu acho que necessariamente no futuro nós temos que trabalhar para que haja uma igualdade. Eu penso assim, são 11 vagas na Câmara, no mínimo, tá bom que você concorda mais ou menos comigo ali, 4, 5 vagas para as mulheres. Porque só assim, essa percepção que você tem, ela é verdadeira, a mulher ela é racional. Eu tenho um estudo bíblico, que eu desenvolvi esse estudo há uns 20 anos atrás, eu falo justamente sobre isso. Falando eu falava para líderes, né, religiosos na época, como professor da escola bíblica. Eu dizia o seguinte, se você observar a Bíblia, você vai ver que sempre quando Deus quis fazer algo grande, Ele botou a mulher no meio. Sim. Você entende? Sempre quando Deus quis fazer algo extraordinário, Ele botou uma mulher no meio, porque a mulher ela é divisor de águas. Sim, cara. Né? Então eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais mulheres na Câmara de Vereadores do Brasil inteiro, o nosso país seria outro. Com certeza, cara. Seria outro. Mulher, justamente por causa dessa racionalidade da mulher. A mulher tem sua percepção diferente do homem, cara. Só o que acontece? Hoje, o que está matando hoje, que é o meu entendimento, tá? O que está matando hoje a mulher ter essa dificuldade de entrar na política é o próprio feminismo. O feminismo hoje está matando, cara, com a mente e com a visão da mulher hoje. Não são todas, porque elas hoje pregam, né? Essa questão de que a mulher tem que ser empoderada, não é isso, cara. A mulher tem que ser feminina. Minha mãe, cara, não criou minhas irmãs para ela ser feminista, criou minhas irmãs para ser feminina. Então, hoje, muitas mulheres hoje estão vendo com um lado diferente, que os homens estão deixando elas de lado. Ó, nessa eleição agora, por que não teve mais mulheres eleitas? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar mulher. Né? Sabe, você inserir uma mulher no partido... formar a chapa, né? Você inserir uma mulher no partido hoje, apesar que a regra é clara, né, que tem que ter 3, 4 mulheres por partido, e a dificuldade que é para a gente encontrar essas mulheres. Não acha. Não está achando, e quando acha, são pessoas aí que não conseguiu ter aquela credibilidade dentro da comunidade de ter uma expressão de voto ativa. Então, primeiramente, que a gente precisa de mulheres voltadas que queiram ser inseridas na política e que realmente vejam a política como coisa boa. Né? E a gente não está vendo essa questão hoje ainda. Então, a mulher, ela... Então, as mulheres são bem-vindas na política. Rapaz, a mulher hoje, ela tem destaque onde ela quiser, cara. O potencial da mulher hoje é extraordinário. Concordo com você. Ô, vereador, mais uma pergunta. Fala o tempo para mim, pessoal. Tá bom? Tá mais ou menos? Falta uns 20 minutos. Ah, bacana. Do filtro que eu quero, tá? Obrigado. Vamos falar então, vereador, dos jovens. Dessa atual composição da Câmara, você tem 43 anos, eu te acho um jovem. Obrigado. Eu sou mais velho que você, 10 anos, estou com 53 anos de idade, muito bem vivido. Avô de 7 netos, então eu me sinto confortável aqui nos meus 53 anos, né? Fechou. E eu digo para você o seguinte, você tem 43 anos, lá são 11 vereadores hoje na Câmara de Santana do Paraíso. Quantos vereadores, você sabe mais ou menos a idade deles? Qual vereador mais jovem? Seria você? Rapaz, não. Por incrível que pareça, hoje não. Quando eu assumi a Câmara em 2020, né, que eu fui eleito em 2020 e assumi em 2021 como presidente da Câmara, eu fui descobrir, cara, eu fui eleito o vereador mais jovem da Câmara Municipal e presidente mais jovem. Hoje, se eu não me engano, o vereador mais jovem lá é o Gustavo Vidal. Quantos anos?
Se eu não me engano, o Gustavo Vidal tem 33, né? Jovem. É jovem. Mais jovem que você, Então, 10 anos. Foi. Então, A minha filha caçula tem 28 anos. tem o Gustavo Vidal ali, tem o Ronilson, né? Lá do Ronilson, Industrial, Ronilson da né? farmácia, um abraço pro Ronilson ali. Menino bom, Ronilson, rapaz. pai do falecido, filho do falecido pastor Raimundo, meu amigo. Ele mesmo. Então, a gente tem o Thales do Roma, Jovem também. jovem também. Então, é a primeira vez que eu vejo tantos vereadores jovens assumindo a Câmara Municipal. E eu desejo que na próxima seja renovada por pessoas com Mais menor jovem. idade ainda. Sabe por quê? Porque eles já têm uma visão diferenciada da nossa. Totalmente diferente. Sabe? O mundo hoje é dos jovens. Sim. Só que acontece, a gente não pode também perder uma referência. Igual eu sou de 81, a minha visão ela é totalmente diferente dos jovens de hoje. Né? Nós temos aquela gama ali de que o nosso pai nós fomos criados com todinho também, né? Não tinha todinho, Nós né, foi cara? criado com... É com raiz leite, mesmo, né? com a lei da Paulo cabritinha Betti na ali, rua. com a lei de vaca tirada na hora. Era isso mesmo, bruto, Tá rústico e Tá sistemático. vindo umas molecadas aí Nutella aí também, aí que também não dá para encarar esse tipo de jovem também não. Mas nós vimos aí hoje, cara, que essa gama, né, pessoas voltadas para política, igual hoje o Thales do Roma, o menino tem uma visão, cara, extraordinária. Um dos mais votados, né? Foi o mais votado, mais cara. votado. Então Isso, o Thales do Roma tem uma visão extraordinária, o próprio Gustavo Vidal, o Ronilson, né? O Ronilson, eu conheço o Ronilson desde menino. Sim. O Ronilson é um Então, cara combativo, o povo ama o Ronilson. Um abraço de novo pro são Ronilson. os três mais jovens da Câmara hoje ali, que a gente vê que realmente a mentalidade deles é diferenciada. E a gente precisa de pessoas assim voltadas para a política, que são jovens, mas têm uma mentalidade já com aí para 40 anos aí, né? Porque a visão deles realmente é diferente. Então, com base nessa composição atual da Câmara, nós temos o presidente hoje, que é o Neném Fuscão. Sim. Né? Um abraço também para o Neném Fuscão. Deixa eu te falar. Então, você diria que tem uma boa expectativa com essa composição? Sim, tem. Será uma boa legislatura? Sim, será uma boa. Igual eu falei, tem muito que melhorar, fica muito cedo, está muito precoce ainda, 5 meses, né? Não deu ainda para cada um ainda ver o que ele pode dar o seu máximo ali ainda. Mas a sua expectativa é boa? A expectativa é boa, cara. É aquele negócio, você vai pega uma referência e vai. Uma referência boa, né? Boa. Vereador, uma pergunta, não sei se você vai lembrar, mas eu imagino que você vai lembrar. 4 anos do primeiro mandato e agora alguns meses do segundo. Então eu te pergunto, você apresentou propostas de lei, projetos de lei, né? Sim. Então deixa eu te perguntar, quantos projetos de lei você aprovou? Rapaz, foram 21 projetos, né? Apresentados. De minha autoria, foram 21 projetos apresentados, né? Esses 21 projetos, né, ele abrange, né, a área de saúde, né, a área de educação, e só um foi reprovado, né, na última reunião, segunda-feira, né, que é a Câmara de Monitoramento, que autorizava o governo a instalar a Câmara de Monitoramento. Dos 21 que você apresentou, só um foi reprovado. Puxa vida, 99,99% então, de aprovação. Então, cara, para mim foi, na verdade, eu fico feliz, né, de estar podendo, né, representar a comunidade, né, em referente a esses projetos de lei. Na sua grande maioria, né, já estão em atividade. Já estão né? em execução. Principalmente um deles, cara, que é um dos que eu mais gosto, é até contra a Copasa, né, que é obrigando a Copasa a instalar bloqueador de ar. Contra a Copasa? Obrigando a Copasa. Eu queria deixar aqui, frisar aqui, fica à vontade. se o senhor claro. Me permite, elaborei o projeto de lei que ele obriga a Copasa a instalar bloqueador de ar nos hidrômetros. Então, hoje, a maioria dos moradores, né, as suas residências, eles pagam ar por água. E eles nem sabem disso. Tem morador que chega com conta de água para mim lá com R$800, R$1.200. E é um casal, como é que ele consome? Como é que ele trabalha o dia inteiro? Então, o que acontece? Hoje, você pode instalar o bloqueador de água na sua casa, esse bloqueador de ar. Né? Então, ele tem uma eficácia aí de 80%. Cara. Então, quanto você vai estar economizando? Na última audiência pública, eu levei até o bloqueador de ar para a pessoa saber o que é, para ele ter esse entendimento, para que ele não dê, né? É tanto lucro para essa empresa que só dá prejuízo para nós. Bacana os seus projetos. Parabéns aí pelos seus projetos apresentados. 21 projetos apresentados. 20 aprovados. Um apenas recusado. Eu acredito que você deve se dar por satisfeito. Sim, quem ganha com isso é só a população. É só a população. Vereador, caminhando já para o final, antes do encerramento, eu não podia deixar de perguntar para você, enquanto político. Nós sabemos que hoje a política no Brasil está muito polarizada. Sim. Direita, esquerda, etc. e tal.
assim, rapidamente, você se considera um político de esquerda, de direita, de centro para direita, centro para esquerda? Qual que é o seu posicionamento político? Ou você não tem? Na verdade, tudo que é extremista faz mal. Se é de extrema direita, se é de extrema esquerda, se é de extrema centro. Né? Hoje eu me considero de direita, né? Certo. Eu sou conservador, né? Então eu perdi muitos votos, né? Porque as pessoas da eleição passada que era de esquerda, eu não sabia que você era de direita, se soubesse que você era de direita, eu não teria votado. Eu sempre me posicionei, né? Eu sou base de governo, eu sou vereador de direita. Eu nunca dei o meu voto na esquerda, para você ter uma ideia. Independentemente, se o meu pai, que me inseriu na política, se hoje ele fosse um candidato da esquerda, ele não teria meu voto, sabe? Então eu me considero, não sou extremista, mas eu sou de direita. Porque o centro, quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados, sabe? Eu sempre entendi isso quando eu fui ingressar no Exército Brasileiro. Quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados. E o centrão é justamente para isso. Sabe? Eu acho que quem está no centro não tem compromisso nem com um lado nem com o outro. Polêmica em cima disso que você falou. O senhor entendeu? Entendi. Polêmica. Eu sei que o tema é bem polêmico, vou entender se você não quiser se manifestar. Sim. A nível nacional. Não tem nada a ver com a política regional aqui. Não, mas você é um político e eu tenho que explorar o seu pensamento político. Nós temos hoje o governo Bolsonaro e o governo Lula, possivelmente envolvidos, né, num escândalo, um num grau menor, outro num grau maior, aí, que é a corrupção que houve no INSS, desses descontos, não sei, eu acredito que você, como bom político, você está acompanhando. Né? Então, eu te pergunto, o que você acha que faltou aí, tanto lá no... Porque o que se tem notícia é que esse escândalo começou, esses descontos irregulares, lá em 2014, 2016, não sei. Sim. Então, nós não podemos aqui, passou por Dilma, passou por Temer, Bolsonaro e está no governo Lula. E o resultado é um só, o aposentado levou chumbo na asa com esses descontos irregulares aí. Então, eu te pergunto, diante disso, você acha que o governo Bolsonaro foi um governo bacana para o país, mesmo considerando você como direita, você já afirmou, inclinação lógica para o lado do Bolsonaro, e o governo Lula, como você está identificando hoje, assim, a grosso modo, de um modo geral, o governo federal hoje, gestão Lula tipo 3? Cara, isso é muito simples responder. Na era Bolsonaro, igual você fala, isso é culpa do Bolsonaro lá atrás. Só que vamos lá e vamos brincar. Quem assinou decretos dissipando, acabando aí, né, com essas, vamos dizer, né, com essas máfias lá, né, de sindicatos, foi o Bolsonaro, pô, né? A gente tem essa ciência. Quem fez decreto lá acabando com essas máfias lá, com esses sindicatos, foi o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já tinha essa visão que esses sindicatos estavam lesando, né, estavam roubando aí os idosos. E logo, justamente na era Lula, quem que era o vice-presidente de um dos sindicatos? Pô, era o próprio irmão do presidente Lula. Né? Então a gente tem que ligar. Quando se fala em corrupção, o PT está envolvido. Tudo que é coisa ruim, o PT está envolvido. A gente tem que ir lá e vincar. Por isso que eu falo, política é coisa boa. Quem que vai sentar naquela cadeira é nós, eleitores, que vamos definir. Infelizmente, nós, a maioria, estamos definindo por pessoas ruins. Aí, só que a consequência está vindo aí, né? Os idosos estão sendo roubados, né? A picanha não chegou, a abóbora está comendo de monte, né? Então, cada um tem um governo que merece, né? Apesar que eu entendo que a política, a campanha do Bolsonaro, eu acho que ela foi fraudada, né? No meu ponto de vista, o Lula não teve essa quantidade de votos, nem vai ter nessa próxima eleição. É engraçado, ó, ele está até aqui na pauta, sistema eleitoral, ó, é a última pauta, sim, é a última pergunta da pauta, está claro, aqui, ó, vou até mostrar para o pessoal de casa, para eles acharem que não, sistema eleitoral era a última pergunta, mas de forma natural, o vereador entrou nessa questão e ele já está abordando. Então vamos lá. A pergunta é, você confia no sistema eleitoral? Lembrando que você foi eleito 2 vezes por esse sistema. Sim, não tem como confiar, até mesmo porque... Pega ali o Bolsonaro ali, cara. O Bolsonaro fez a maioria de deputados estaduais, federais e fez senadores. Como é que um camarada me faz a maioria de deputados estaduais, federais, senadores e não é reeleito? Cara, isso aí é 2 mais 2, isso aí é fraude. Né? Apesar que, para nós aqui embaixo, aqui, como é que vai fraudar uma campanha de um vereador? Para eles nem compensa. Né? O negócio deles é nível nacional. Mas justamente, aproveitando isso que você está dizendo, vereador, não seria o fato da gente confiar, por quê? Se o Bolsonaro elegeu os deputados mais votados do pleito passado,
foi do Partido Bolsonaro. Os senadores, os candidatos mais votados foi do Partido Bolsonaro. Sim. Não seria o fato da gente confiar mesmo no sistema eleitoral? Não tem como, cara, porque a missão deles era tirar o Bolsonaro, não os candidatos do Bolsonaro. Então, se o sistema lá, ele é falho. No meu entendimento... Não, tudo é falho, né? No meu A gente entendimento, não esse é sistema... idiota aqui para achar que não é falho. Tudo na vida é falho. Nem tanto que eles encontraram essa fragilidade nesse sistema, nesse processo, porque a visão deles era tirar o Bolsonaro, não os candidatos do Bolsonaro. Só que eles esqueceram, cara, que a grande maioria dos candidatos que o Bolsonaro estava apoiando, todos eles foram eleitos, né, com a margem grande de votos. Ali vão colocar ali só o Cleitinho e o Nicolas. E o Nicolas? Você entendeu? Então não dá para entender, cara. Não vejo uma lógica. Né? A missão deles era o quê? Né? Missão dada é missão cumprida, né? Não foi o que eu... O ministro, infelizmente, cometeu aquele erro de falar. Pilantra, rapaz. Não deveria ter falado aqui. Então, missão dada é missão cumprida. E o STF está lá, cara. O Alexandre de Moraes rei, né? Fazendo o que quer. Né? A maioria dos candidatos omissos vendo o Alexandre de Moraes fazendo e falando o que quer e medidas nenhuma foi tomada. E o Alexandre de Moraes ali não foi eleito pelo povo, né? Yeah. Para finalizar, depois nós vamos entrar no encerramento, eu te pergunto, golpe? Houve golpe? Lógico que não, pô. O Bolsonaro nem estava aí, né? O Bolsonaro nem estava. As câmeras lá, você viu? O GCE mesmo divulgou algumas imagens lá. Então, o senhor mesmo acompanhou lá, pô. Aquilo ali não era... O de direita não faz bagunça, não faz baderna. Aquilo ali era pessoas infiltradas e ele sabe disso. E ainda riem da nossa cara ainda, né? Tá. E aí a segunda pergunta, por óbvio. Se não houve golpe, anistia. Contra ou a favor? Não, eu sou a favor, pô. Da anistia. Eu sou a favor. Até mesmo porque o Lula, mas a Dilma já foi contemplado por anistia. Hoje eles são contra. O Lula, sabe? E Dilma e a torcida do Flamengo, né? Não, você lá entendeu? Em 79. Aqueles bandidos tudo foram contemplados pela anistia, cara. Agora tem um punhado de gente inocente lá, o pai, mãe, trabalhador, vendedor de picolé, tudo preso por ter participado de uma manifestação pacífica e ordeira. Pacífica e ordeira. Agora, veja bem, quebradeira, ninguém pode apoiar, né, vereador? Você tem que concordar. Jamais, cara. Nem que de esquerda, nem de direita. Quebraram o Senado, jamais. Quebraram o Palácio do Planalto e quebraram o STF. E até defecaram na mesa do ministro. Aquilo ali, cara, pessoas implantadas. A pessoa não tira isso da minha cabeça, cara, porque o pessoal de direita são ordeiros demais, cara. Você pega aí, o pessoal de esquerda fazendo baderna, manifestação deles. Sabe, é a mesma galera que participa, pô. E depois, se quiser processar, entra na fila que tem um punhado. Tem um punhado de gente querendo processar o vereador, a mais ou a menos, vai fazer diferença. Vai fazer diferença, não, né? Não, é porque eu sempre me posiciono. Se eu perguntar, eu vou responder, porque eu sempre fui assim. Eu vou sempre me posicionar, seja negativamente, seja positivamente, seja que vai me afetar lá na frente. Eu não vou deixar ninguém sem resposta, não. Beleza, gente. Eu lamento, talvez nós não tenhamos perguntado aqui aquilo que você imaginava que gostaria que nós tivéssemos perguntado, mas eu peço desculpa. Mas, de um modo geral, nós tentamos aqui abordar com o vereador Alessandro Fábio, né? Ele que está no seu segundo mandato na Câmara de Vereadores da cidade de Santana do Paraíso. Você que está aí nos assistindo, eu te aconselho aí a buscar aí sobre Santana do Paraíso. Eu te garanto, você vai se surpreender com a cidade de Santana do Paraíso, né? Uma cidade linda, maravilhosa, de um povo pacífico, né, vereador? Ordeiro. Eu amo Santana do Paraíso e amo muito a minha cidade aqui, a minha região, o meu estado e o meu país. Nós falamos sobre vários assuntos aqui com o vereador. Ele não se furtou em nenhuma resposta, respondeu diretamente, né? Deixou claro o seu posicionamento, se comprometeu. Eu pergunto para ele aqui, posso colocar o seu contato aqui no... Pode, à disposição. Está aparecendo para vocês aí o contato do vereador. E o WhatsApp. Tá? O WhatsApp dele aí, e você pode mandar para ele aí os seus anseios aí, as suas perguntas, falar diretamente com ele. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá legal? É um projeto que nós temos aqui do canal Nós com Seis. Você é o primeiro político que participa. Privilégio. E nós temos outros convidados aí já em mente, né? Nos próximos dias, a coordenação está aí organizando para trazê-los aqui, né? Então, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar lá representando a nossa cidade, né? Só tenho a agradecer. Bacana, obrigado.
seus agradecimentos aí ao povo. Pessoal, na verdade, para mim foi um privilégio. Acabei de saber agora que eu fui o primeiro político aqui a participar, né, desse bate-papo aqui. Queria agradecer aqui, né, o doutor Ednei, né, por ter me convidado. O senhor me chamou ontem, né? Ontem, anteontem, não sei. Foi Foi antes bate de ontem. pronto. Foi Foi na hora. Ali. Falei com ele, ele falou, não, pode contar comigo. E eu sempre respondo, cara, né? Às vezes demora um pouquinho para me responder, mas sempre quando chega aquelas mensagens, né? Eu estava lendo algumas mensagens quando o senhor mandou, falou, deixa eu ver quem que é aqui. E eu sempre respondo, vou deixar o meu contato aí, né? Um contato pessoal do vereador. É o meu WhatsApp, se precisar de alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida, resolver algum problema, pode acionar o vereador Alessandro Fábio, eu estou à disposição. Doutor Ednei, muito obrigado aqui pelo convite, tá? Eu espero ter atendido a expectativa aí do podcast do senhor. Que Deus possa abençoar. Queria fazer aqui já de um convite, já que eu fui o primeiro a participar, né? Queria fazer um convite aí, em homenagem, né, ao podcast do Dr. Ednei aqui, as nossas próximas homenagens na Câmara lá, fazer uma homenagem aí para o senhor aí, que eu vejo que o senhor vem trabalhando, atuante aí na cidade de Santana do Paraíso. E você que não conhece Santana do Paraíso, pô, vem morar com nós, que é um lugar bom de se viver e se morar. Valeu. Vereador, eu agradeço, né? Bacana, você observa aqui que por trás tem uma galera aí que não é só a gente, né? Galerinha boa aí. Então eu agradeço aqui os meninos, nosso diretor Menezes, o Lucas, o Heitor, Cleonice, enfim, toda essa galera que contribui com o nosso podcast aqui. Muito obrigado, será um prazer comparecer lá no seu convite. E que Deus abençoe. Sim. Deus abençoe você, Deus abençoe Santana do Paraíso, Deus abençoe o Brasil. Tchau, obrigado. Nós com 6. Nós com nós. Valeu. É isso aí.